Origens Cariocas, a professora Mirela Bottino falou um pouco sobre os indígenas que já viviam aqui no Rio de Janeiro na época que os portugueses chegaram. Mas os primeiros indígenas também vieram de algum lugar antes de estarem aqui nessas terras. Eu vou contar essa história dos cariocas bem do início, bem antes dos europeus colocarem os pés por aqui. Tipo, 1500 anos antes deles chegarem. Olá, tudo bem? Eu sou a professora Aline Florido. Vou me descrever para que quem não me vê possa ter uma ideia de quem está aqui na tela. E se você me vê, confere tudinho aí. Eu tenho a pele branca, cabelo castanho claro, meio louro pela altura dos ombros, olhos pequenos, de cor castanho claro, eu uso óculos e eu estou usando uma blusa cinza com alguns gatinhos. Aqui atrás de mim tem uma parede bege, uma mesa com alguns objetos decorativos, umas plantinhas e mais uma plantinha do outro lado. Há muito, muito tempo atrás, a grande civilização Tupinambá vivia na Amazônia, quando ela ainda nem tinha esse nome. E lá, os tupinambás ouviam histórias sobre Guajupiá. Guajupiá era o ideal da vida espiritual de um tupinambá. Os tupinambás acreditavam que apenas as almas dos que lutavam valorosamente contra os seus inimigos é que seguiam em companhia de várias outras almas para lugares deliciosos, os bosques, os jardins cheios de flores e com um rio com muitas árvores nas suas margens. Foi em busca do Guajupiá que a civilização tupinambá começa a migrar da Amazônia há cerca de 2000 anos atrás. Partiram ali em vários grupos diferentes para várias direções, seguindo ao longo dos anos em direção ao sul. É assim que a ideia do Guajupiá justifica as migrações constantes. Se as aldeias estavam em determinado tempo em certos lugares, quando os recursos naturais se esgotavam ali, migravam em busca do novo Guajupiá, novas áreas onde pudessem ter o estilo de vida que tinham no começo. Os tupinambás representavam esse paraíso, o Guajupiá, como um lugar ideal, puro, maravilhoso, recoberto de flores e regado por um maravilhoso rio. Em suas margens teriam enormes árvores. Foi justamente com isso que se depararam quando chegaram em Guanampará, que quer dizer Baía Abrigada, a atual Baía de Guanabara, aqui no litoral do Rio de Janeiro. Nenhum outro lugar poderia ser tão parecido com as descrições do Guajupiá eterno do Tupinambá do que ali as terras cheias de recursos naturais de um Rio de Janeiro ainda de natureza intacta. Então ali, nesse novo Guajupiá, se instalaram 1500 anos antes da chegada dos europeus. Assim, os tupinambás têm muito mais tempo de história na Baía de Guanabara do que qualquer um. A civilização tupinambá era super evoluída. Tinha total domínio sobre ali a floresta atlântica. E edificavam com paus e folhas. Faziam casas, construções. Segundo depoimentos de missionários, eram povos alegres, apaixonados por música, por dança. Eles pintavam o corpo, se enfeitavam com colares feitos de conchas marinhas, de penas de aves. Tinham noções de astronomia e podiam prever até as chuvas e as grandes marés. Observavam as estrelas, a lua, o sol. Conheciam a relação entre os seres vivos e o meio ambiente, os hábitos dos animais, a época que os frutos iam amadurecer e a propriedade medicinal de certos vegetais. Realizavam um experimento genético com as plantas ali, selecionando sementes e testando hipóteses para melhorar aquelas espécies ali. Cultivavam também grandes roças comunitárias. Eles cultivavam mandioca, milho, abóbora, feijão, amendoim, tabaco, pimenta e muitas árvores frutíferas. Plantavam e teciam o algodão com o qual faziam as redes para dormir. Fabricavam cestas de cipó, panelas e vasos de barro manchados de pedra, facas de casca de tartaruga, agulha de espinha de peixe e muitos instrumentos musicais de sopro e percussão. Os primeiros contatos desses indígenas com os europeus foram assim muito amistosos.
E viviam na Baía de Guanabara mais de 80 aldeias, que tinham cada uma entre 2.000 e 10.000 pessoas, segundo o relato dos franceses, que tiveram o primeiro contato com os tupinambás. Ali estava uma civilização populosa, com interação harmoniosa com a natureza. Essas aldeias não resistiram com o passar do tempo. Eles não têm monumentos, mas é fato que os tupinambás estão na origem da população do Rio de Janeiro. A cidade do Rio passa a funcionar a partir dos lugares que tinham por referência essas aldeias. Até porque os primeiros caminhos eram aqueles que levavam de uma aldeia para outra. Eles deram nome a tudo. Várias coisas que a gente conhece vêm da língua tupi. Nomes das cidades, dos animais, de rios. E eles deixaram um legado de amor à terra, de valentia, e defenderam a terra até a morte e deixaram a natureza intocada. O legado cultural, do jeito carioca de ser, tem muito a ver com os tupinambás. Eles eram brincalhões, adoravam festa, gostavam de celebrar a vida e se enfeitavam com penas. Nosso carnaval é de origem tupi também, diz o pesquisador Rafael Freitas da Silva, que foi um dos autores que eu li para poder contar essa história para você. Para ele, esse jeito alegre e festeiro dos tupinambás se mistura com a musicalidade africana e o cortejo europeu das festas da realeza, e todas essas influências juntas estão presentes aí no nosso carnaval. Mas a maior contribuição é dos índios, que já tinham festas empenadas, as festas dos tupinambás que duravam 5 dias, com música e bebida à vontade. Todos eram convidados. O nosso carnaval tem essa forte marca indígena, especialmente dos tupinambás, e mais ainda da aldeia carioca. Todo povo tem uma origem, uma história, e às vezes essa história começa bem antes do que a gente imagina. Com o povo carioca, é bem assim. E você? Conhecia tudo isso que eu contei para você aqui? Bom, continue acompanhando as aulas por aqui, hein? Fique bem, se cuide, fique atento, hein? Um beijinho, tchau!